é, maltinha? Está tudo? Bom, aqui vamos nós para um próximo vídeo, e este vídeo nós vamos falar sobre o significado do nosso logo aqui no RMA. Antes de começarmos, peço que vocês deixem ficarem um gosto e possam subscrever também o canal, e depois, no fim, se gostarem, então partilhem e deixem um comentário, ok? Vamos começar. O nosso logo é composto como se fosse um triângulo, se já repararam, ok? E cada parte deste logotipo tem um significado. E aqui o que eu vou fazer é explicar-vos para vocês o significado, porque eu acredito que quem compreender o nosso logo percebe as nossas essências, as nossas origens e como é que treinamos, qual é o objetivo numa fase naquele estado de essência, ok? Então vamos começar pelos vértices. Nós temos aqui 3 vértices. O que é que significam os vértices para nós? Estes vértices significam as influências que nós temos. E essas influências são técnicas, são físicas, são filosóficas e são metodológicas. E quais são as influências que nós temos? São de artes marciais. E aí nós temos influências primárias e influências secundárias. As influências primárias, não é? Como eu disse, estão utilizados os vértices, como as secundárias também, já vão perceber. Quais são as nossas influências primárias? São o Jun Fan Jeet Kune Do, o Muay Thai e o Jiu-Jitsu brasileiro. Dentro das influências primárias temos as influências secundárias. Quais são? Dentro da influência primária do Jun Fan Jeet Kune Do temos 2 sub-influências. Temos o Wing Chun Kung Fu e o Kali filipino. Dentro da influência principal do Jiu-Jitsu brasileiro temos o Wrestling. E dentro da influência principal do Muay Thai temos o boxe inglês. Eles estão representados, como disse, nos vértices. As cores dos vértices apenas representam situações, neste caso influências, diferentes. Ou seja, o amarelo não tem nenhuma representação específica, nem o vermelho nem o verde. Elas sim são cores diferentes, porque são coisas diferentes. E então isso representa os vértices. Podem perguntar porque é que têm influências primárias e secundárias. Bom, numa fase inicial, de 94 até 2001, 2002, só tínhamos influências que eram as primárias. E eu percebi ao longo do tempo que, à medida que fui-me envolvendo cada vez nas influências primárias, percebi que, como é lógico, todas elas têm as suas falhas. E então foi uma forma de poder complementar e fazer com que a arte em si tivesse mais consistência. Então as influências secundárias serviram para ajudar, auxiliar as influências primárias a poder ficar mais completo. E por isso é que elas apareceram a partir de 2001, 2002, aparecem as influências secundárias, que vieram então complementar, vieram fazer com que ficasse mais consistente e mais completo esse conjunto das influências. E isso então é o significado dos 3 vértices. Agora vamos ver o que é que significa a estrela que está aqui no meio do logo. Essa estrela é a parte mais importante do logotipo. O que é que ela significa? Ela significa a interligação, a ligação, a complementaridade que tem as influências que depois se ligam entre elas, na tal ligação, interligação e complementaridade, que depois dá um resultado final, que neste caso é o nosso RMA, o Rocha Martial Art. E então é esse significado da estrela, é essa interligação. Porquê é que é a parte mais importante? É mais importante, na minha opinião, porque se não tivesse essa estrela, fazíamos por artes à parte ou por influências à parte, e eu nunca achei que isso fosse o caminho. Sempre achei que elas deviam se juntar desde o princípio, ou seja, houvesse essa complementaridade desde o princípio da prática. Ou seja, não quer dizer que não tínhamos dias em que fazemos especificamente distância de punhos, ou distância de pernas, ou chão, mas eu acredito sempre que será sempre melhor a ligação entre elas, porque juntas eu acredito que elas funcionam melhor do que separadas. Não quer dizer que eu não tenha que as aperfeiçoar de uma forma às vezes separada, mas eu tenho que sempre ter a capacidade de interligá-las, ou seja, arranjar pontos comuns entre elas, em vez de ver pontos divergentes. Por isso, quando olho, imaginemos para o boxe inglês e o wrestling, imaginemos, logo à partida dá-nos a ideia que elas são completamente opostas, e são, na sua forma de essência, são modalidades que trabalham coisas completamente opostas, mas elas têm pontos comuns. E eu posso fazer um vídeo sobre isso se assim o quiserem. Deixem nos comentários que eu posso fazer um vídeo sobre isso. Os pontos comuns nas artes marciais. Então voltando ao tema, a estrela significa então a interligação, é realmente a parte mais importante. O azul aqui já tem uma representação, a cor já representa para nós a água. Água, o que é que significa para nós?
4 coisas: adaptabilidade, fluidez, liberdade e expansão. É aquilo que a água nos dá para nós e que significa então no azul da estrela, ok? Então a água é muito importante, como o Bruce dizia, be water, my friend. Ok, então isso é a estrela. Se passarmos agora para as setas à volta, significam que a nossa arte, o RMA, está em constante evolução e desenvolvimento. Significa que quando eu coloquei estas setas, isto em 94, eu pus uma cruz sobre as minhas costas, no sentido em que vou-me obrigando sempre a estudar mais, a treinar mais, a dedicar mais, a querer evoluir a arte, porque é o único caminho que eu conheço de estarmos sempre mais próximo do sucesso, é que haja uma evolução, não ficarmos presos no tempo. Evolução não quer dizer que eu esteja a evoluir só por evoluir, vou mudar só por mudar. Não, nós não pensamos nisso e eu não acredito nisso dessa forma. O que eu acredito é que temos que estar disponíveis para a mudança quando ela é necessária. E a mudança já sabemos que acarreta, numa fase inicial, dor, sofrimento, vamos ter que mudar processos e isso acarreta essa dor, esse sofrimento, o medo daquilo que vai acontecer, se vai ou não correr bem, isso faz parte da mudança. Mas devemos estar disponíveis e abraçar esse processo porque acreditamos que isso vai trazer coisas boas depois. Então, as setas à volta significa o símbolo do movimento de evolução, que faz com que a nossa arte possa então estar sempre disponível para crescer, ok? Bom, com esta explicação eu vou concluir que então temos o nosso logo com os 3 vértices que são as influências primárias e secundárias. A estrela no meio significa a interligação entre elas, a complementaridade, para que elas possam se fluir, que dá o resultado que é a nossa arte, e as setas à volta então significa a evolução do RMA, que está sempre disponível para evoluir. Bom, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido o nosso conceito, o nosso logo. Então, deixem um comentário daquilo que acharam sobre essa explicação e se tiverem dúvidas, curiosidades ou quiserem que eu aborde algum destes pontos, estejam à vontade que eu estou para ajudar, ok? Fiquem bem, um abraço, obrigado.